Uma vez um bom dia a cada uma das irmãs, dos irmãos. É tão bom podermos estar juntos neste culto para louvarmos ao nosso Deus. E essa é a razão que nós temos para estarmos aqui. É o desejo de o adorar em espírito e em verdade. Por tudo aquilo que Ele tem feito, por quem Ele é para cada um de nós. E por isso que cada um de nós seja um adorador. Que cada um de nós possa participar neste culto, dando glórias ao Senhor. Porque é Ele, só Ele, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É Ele que nós queremos cultuar. Nós não cultuamos homens, nós não cultuamos individualidades. Nós cultuamos aquele que realmente merece, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por isso aqui nos encontramos, tendo saído das nossas casas, tendo saído do conforto do nosso lar para aqui estarmos e assim podemos adorá-lo. Então que Deus olhe para cada um de nós, que Deus veja em cada um de nós um adorador como Ele quer, que o adora em espírito e em verdade. E queremos naturalmente, neste início, saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. Que nunca se esqueçam, o Filho de Deus tem sempre a graça e a paz. Um Filho de Deus desfruta destas bênçãos. Não as desvalorizemos, pelo contrário, que elas possam dar-nos forças para caminharmos neste mundo incerto, neste mundo complicado no qual nos encontramos. Mas temos a graça, temos a paz, temos a sua alegria e elas nos ajudam a ultrapassar esses momentos que surgem na história da humanidade e nós, como parte dela, também passamos pelo mesmo. Quero deixar convosco algumas informações no início deste culto. Lembrar que logo às 15h30 nós teremos o culto administrativo. É um culto para os membros da igreja, em que então estaremos olhar para alguns aspectos relativos à nossa igreja. Aliás, se os irmãos têm um boletim convosco, podem verificar que na página, na terceira página tem lá, então, o programa para o nosso culto administrativo de logo à tarde às 15h30. Temos esta necessidade e por isso quero convidar os membros da igreja a estarem presentes, a participarem da vida da igreja. É uma forma de mostrarmos, então, esse desejo de participarmos da vida da igreja. E por isso, tendo logo o culto administrativo, não teremos o culto das 17 horas. Não se realizará o culto de mais tarde, visto que temos, então, antes o culto administrativo. Mas ainda hoje, teremos a escola bíblica dominical dos jovens e adultos, às 19 horas. Através do Zoom, nós temos tido, e tem sido uma boa experiência, podemos estudar a palavra de Deus usando este meio que Deus nos concede. Teremos depois, durante a semana, o culto de oração e estudo bíblico às 16 horas, e no sábado, os jovens e adolescentes têm a sua tarde recreativa. Eles alternam. Ora, no sábado é estudo bíblico, ora, no outro sábado é tarde recreativa. E no próximo sábado, então, será essa tarde para que, então, possam também conviver entre eles. Não é presencial, é através do Zoom. Uma outra informação. Certamente os irmãos estão a par que a hora vai mudar no próximo fim de semana. E é uma hora para trás. Ou seja, ao chegarmos às 2 horas de domingo, recuamos 1 hora. O que nos proporciona temos mais 1 hora de descanso no próximo fim de semana. Então não se esqueçam de então fazer esta mudança. Os telemóveis fazem automaticamente, mas se tiverem um relógio de cabeceira pode ser que não faça. Então tenham isso em atenção, a mudança da hora no próximo fim de semana. E também, para nós expressarmos a nossa gratidão, como apresentação também da alegria que nós temos, queremos olhar para aquilo que Deus tem feito ao longo deste ano, como Deus tem trazido crianças à nossa vida, à nossa igreja. Este
este ano já nasceram duas crianças, duas meninas, a filha da Ivoneia, que nasceu em abril, e no final de setembro nasceu a filha da Cícera e do Oséias. Mas mais duas crianças vêm a caminho, membros da nossa igreja. Uma delas é da Juliana e do José Carlos, que estão à espera de um menino, e também, e temos aqui o Nuno conosco, já a preparar-se para ser pai. A Érica está grávida e nós alegramos-nos. Foi muito desejado, não é, Nuno? Há muitos anos que eles esperavam por esta bênção e Deus lhes concedeu. Estamos muito alegres convosco por esta bênção que Deus vos está a conceder e oramos pela Érica para que então tudo possa correr bem até ao fim. E está previsto para quando? Maio do ano que vem. Então ainda está no seu início, já passaram 3 meses, mas ainda tem um percurso pela frente. Vamos orar por ela para que então tudo possa correr bem. Então, são motivos de gratidão. Deus continua a dar-nos crianças e é tão bom tê-las. É tão bom nós vermos como Deus é gracioso para conosco. Porque a vida é um dom dele. E se nós temos crianças é porque Deus tem dado vida. Então vamos agradecer ao Senhor neste momento, nesta oração silenciosa que vamos estar a fazer enquanto o Pedro estará a tocar o prelúdio. Vamos nós então agradecer por estas vidas, orar por estes casais que já tiveram filho, por aqueles que estão à espera, para que então Deus possa estar a encaminhar tudo. Então, louvemos ao nosso Deus, possamos lhe dar graças através da nossa oração. O salmista orou assim: Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. É também o nosso Deus.
É também Ele o Deus da nossa salvação, em quem devemos esperar todo dia, de quem devemos receber o conhecimento, para que então possamos adorá-lo como Ele deseja. Que a nossa oração também faça-me conhecer os caminhos do Senhor, para que eu adore o Teu nome. E fazer conhecer é também nos lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida. Lembrar-nos da sua maravilhosa graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. É esta graça que nós vamos cantar neste momento. E quero vos convidar a ficar de pé para cantarmos este hino. Este versículo da palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens.
convidar o irmão Alessandro para nos dirigir nesta oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de estar aqui na tua casa, te agradecendo, te louvando, buscando, Senhor Deus, aprendendo da tua palavra. Porque dependemos do Senhor a cada dia e a cada instante, Senhor Deus. Nos abençoa nesse dia, Pai, que possamos aprender da tua palavra, possamos te louvar, engrandecer a cada momento, a cada instante, porque precisamos de ti, Senhor Deus. Vivemos pela tua misericórdia, Senhor Deus. Abençoa cada um que veio aqui, ó Pai, buscar a tua palavra, buscar o conhecimento, ó Pai, para que a cada dia nós possamos viver segundo a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Pois é em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Continuamos a louvar o nosso Deus, o teu nome exaltarei. Dissemos no final, o nome de Jesus engrandecei e a Deus louvar. E nós vamos louvar, dizendo, o teu nome exaltarei, teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás, grato estou, pois me salvaste. Então continuamos a unir as nossas vozes para louvar ao Senhor. O salmista interrogava-se, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E ele apresenta uma série de coisas que estava disposto a dar ao Senhor, que passava pelo o seu louvor, passava pela sua gratidão, passava pela sua consagração. E nós também, o que é que estamos dispostos a dar ao Senhor por todo o benefício que Ele nos tem feito? Que em primeiro lugar seja a nossa vida, o nosso ser. Porque este cântico que nós vamos entoar tem exatamente esta mensagem. É esta oração que nós vamos fazer ao nosso Deus. Dou-te o meu coração, todo o meu ser. Para ti quero viver, em todo o meu respirar e por onde eu andar. Faz tua vontade em mim. Nós queremos entregar-lhe, porque Ele se entregou por nós. E nós podemos ler em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Já encontramos isso em Jesus Cristo. Fomos a Ele e encontramos alívio e descanso para nossas almas. E que esse alívio e esse descanso possa nos levar a desejar mais e mais aquele que nos salvou. E enquanto entoamos este cântico, também teremos a oportunidade de lhe dar, de entregar uma parte daquilo que Ele nos tem dado, quer através das ofertas, quer através dos dízimos. E a igreja tem os seus ministérios.
E ao participarem das ofertas, dos dízimos, estarão também a participar nos ministérios da igreja, ajudando os mais carenciados, ajudando também a nossa missão na Alta de Lisboa, o trabalho que é realizado aqui. Então, que cada um de nós possa ser fiel ao Senhor, quer no pouco, quer no muito. Que possamos ser fiéis àquele que nos deu uma nova vida. Senhor, Sim, Pai querido. Acabamos de fazer esta oração e Tu sabes, Senhor, a verdade que há nela, Senhor. Tu nos sondas, Tu conheces aquilo que está em cada um de nós, Tu conheces o nosso levantar e o nosso deitar. Tu conheces, Senhor, tudo, mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca, Tu sabes aquilo que vai no íntimo do nosso coração.
E, Pai querido, nós cantamos este cântico que nos fala do desejo que nós temos de te adorar, de te honrar. Este cântico que expressa também a nossa consagração. Dou-te o meu coração e todo o meu ser. Para ti quero viver. Pai querido, quão profunda é esta mensagem que nós cantamos. Exigimos também que ela seja profunda na nossa vida, a ponto de vivermos da forma como cantamos. Porque é isso, Senhor. É isso que nós podemos fazer por todos os benefícios que nos tens feito. É entregar-nos para o teu serviço. É entregar-nos para a tua adoração. É entregarmos-nos completamente a ti, para que a tua vontade seja feita em nós, seja feita neste mundo, seja feita na nossa igreja, como ela é feita nos céus. Pai querido, o teu servo, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso, Senhor, que queres, que nós nos entreguemos, que não nos conformemos a este mundo, mas possamos nos deixar transformar pelo Teu Espírito, para que possamos experimentar a Tua boa vontade, a Tua perfeita vontade, aquela que é agradável para aqueles que Te conhecem. Obrigado, Pai querido, pelo sustento que nos tens dado. Obrigado, Senhor, pelas forças. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção para conosco. E queremos Te agradecer, Senhor, porque neste momento tivemos a oportunidade de participar desta oferta, dos dízimos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos fazê-lo. Podemos fazê-lo em reconhecimento, em fé, porque Tu, Senhor, prometeste dar-nos o pão para cada dia. E nós cremos que aquilo que nós devolvemos a Ti não nos vai fazer falta, porque Tu estarás a cuidar de cada um de nós. E queremos Te pedir por aqueles que se encontram desempregados, por aqueles, Senhor, que estão condicionados a nível financeiro, Senhor. Pai querido, ser com cada um. E que cada um possa ter o necessário para pagar as suas despesas, para colocar o pão sobre a mesa, para poderem, Senhor, ter a qualidade de vida, Senhor. Queremos Te pedir também para aqueles irmãos que estão doentes, para aqueles irmãos, Senhor, que estando avançados na sua idade, estão em casa, Senhor. Pai querido, ser com cada um. Que a Tua presença possa ser sentida aonde quer que se encontrem e que também eles possam dar-te a Ti o perfeito louvor. E obrigado pela Tua palavra que agora vamos ler, Senhor. Pai querido, que Tu possas estar nos ensinar através da mesma. É isso que te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E quero-vos agora convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. Temos 3 evangelhos muito semelhantes uns com os outros, designados evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e depois temos o evangelho de João, que nos apresenta muitos temas que não aparecem nos outros evangelhos. E hoje queria ler convosco em Lucas, como já referi, no capítulo 4, e faremos a leitura a partir do versículo 16. Lucas 4, 16 em diante. E diz-nos assim a palavra do nosso bom Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se.
e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Nós encontramos aqui Jesus ensinando. E vemos como aqueles que ouviam Jesus se maravilhavam. Em 2 versículos nós encontramos a expressão se admiravam. Quer no versículo 22 como no 32, eles se admiravam com o ensino de Jesus. No entanto, as reações são opostas. Enquanto que uns querem matar Jesus por aquilo que Jesus está a ensinar e o levam até um alto monte para dali o atirarem a outros que o querem ouvir. Há outros que saem das suas terras, saem das suas casas e o vão ouvir. Jesus era um mestre por excelência, porque ele sabia muito bem do que estava a ensinar. Ele conhecia muito bem os seus ouvintes. Ele conseguia lhes ler a mente e o coração. E para além disso, Jesus tinha autoridade para ensinar. Jesus não era como os demais mestres que se apoiavam em autoridades passadas, que citavam autoridades de renome para sustentarem as suas afirmações. Jesus tinha autoridade em si mesmo para ensinar. Aliás, é isso que reconhecem aqueles que estão a ouvir Jesus no Sermão do Monte. Quando chegamos ao final do Sermão do Monte e encontramos esse sermão no capítulo 5, 6, 7 de Mateus, nós vemos como a multidão se admiravam do ensino de Jesus. E lá diz a razão, porque os ensinava como tendo a autoridade e não como os escribas. Como nós gostaríamos de ter ouvido Jesus. Como nós gostaríamos de sermos como estes que estavam na sinagoga, que estavam em qualquer outro lugar a ouvi-lo. Mas nós não podemos ouvir presencialmente, como muitos tiveram esse privilégio. Mas nós temos a sua palavra. Nós temos o seu exemplo, que nos ensinam diariamente e que nos mostram como devemos viver neste mundo. E eu queria convosco olhar para o ensino de Jesus, procurando responder a 4 questões. 4 questões que também nos devem mover e que devem também fazer parte da nossa missão como discípulos de Jesus Cristo, como pessoas que partilham o Evangelho. E a primeira questão é onde Jesus ensinava. Aonde é que Jesus tinha lá a sua escola? Aonde é que Jesus tinha o seu espaço para chamar a si aqueles que desejavam participar do curso que ele ia dar?
Jesus não tinha uma sala como nós temos uma sala da escola dominical para cada faixa etária. Jesus não tinha uma escola como os demais mestres para poder ensinar os seus discípulos. Mas Jesus tinha todos os lugares para ensinar. Porque era exatamente aí que Jesus ensinava, em todos os lugares. Não havia lugar que fosse uma barreira para Jesus. Aonde quer que houvesse pessoas, aí era o lugar para Jesus ensinar. E quando nós olhamos para este Evangelho, nós vemos como Jesus ensinava em todos os lugares. Vemos aqui neste texto que lemos Jesus ensinando na sinagoga. Jesus indo à sinagoga, lendo o texto do profeta Isaías, ensinando. Hoje se cumpriu aquilo que ouviste. Vemos Jesus no capítulo 5 ensinando num barco. É verdade. Ele faz do barco o seu púlpito para ensinar a multidão que está à beira-mar. Vemos também Jesus ensinando nos montes e nas planícies, como encontramos no capítulo 6, versículo 17, Jesus ensinando na planície. Encontramos também Jesus ensinando à volta da mesa, quer em casa de pecadores e publicanos, quer na casa de fariseus. Jesus aproveita aquele tempo de comunhão para lhes ensinar. Porque Jesus não estava ali a comungar do padrão de vida que aquelas pessoas tinham. Mas Jesus estava a ter comunhão com eles para lhes mostrar o padrão de Deus. Como deviam viver, como deviam ser no seu dia a dia. Jesus ensinava de cidade em cidade. Quer fosse lá em Cafarnaum, Nazaré, Samaria, ou então Jerusalém. Jesus ensinava. No capítulo 8, versículo 1, diz que Jesus andava de cidade em cidade. Jesus ensinava no próprio templo. E no fim, na última semana, designada a Semana da Paixão, nós encontramos Jesus ensinando no templo. Aonde quer que houvesse pessoas, Jesus abria a sua boca e ensinava. Jesus tinha uma grande capacidade para se adaptar às situações. Adaptar-se aos contextos. Nada era um obstáculo para Jesus. Jesus ensinava a uns, a outros, em qualquer lugar. Aonde quer que surgisse uma oportunidade, Jesus estava pronto a abrir a sua boca. Nós somos chamados também a ensinar. E temos aqui o exemplo do mestre, dos mestres. O exemplo de Jesus. Ensinar aonde surgirem as oportunidades. Pode ser à volta da mesa, ao tomar um pequeno almoço, ou participar do almoço. Pode ser no comboio, conversando com aquele que vai ao lado. Pode ser nos mais diversos contextos. Que não possamos ter um conceito de ensino baseado num local. Eu ensino na igreja. Lá tenho a minha sala. Eu sou professor dessa sala, ensino aí. É importante. É muito importante. Mas também há outros que precisam ser ensinados. E por isso, aonde quer que nós estejamos, que possamos ensinar. Jesus assim o fez. E nós somos chamados a imitá-lo. A quem ensinava? A resposta é muito fácil de dar. Ele ensinava a todos. Não vemos Jesus fazendo acepção de pessoas. Ao olhar para estes e dizer, estes merecem. Eu vou me aproximar deles, eu vou os ensinar porque eles merecem. Eles até são certinhos,
Eles até têm uma moral aceitável. Aqueles não. Não, aqueles não. Aqueles não vão ensinar, aqueles não merecem, são o pior dos piores. Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele ensinava a todos. Ele ensinava aqueles que o amavam, que ouviam as suas palavras como os discípulos, mas também ensinava os fariseus. No capítulo 7, nós encontramos Jesus na casa de um fariseu, participando de uma refeição com ele, e os ensina. Quer eles aceitassem ou não, Jesus aproveita aquela oportunidade para os ensinar. Fala àqueles fariseus. Vemos Jesus ensinando judeus nas sinagogas, mas encontramos Jesus também ensinando uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Encontramos Jesus ensinando um líder religioso em casa, Nicodemos, que foi ter com Jesus. Jesus ensinava a todos. Quer fossem pecadores e publicanos, como eram classificados alguns tipos de pessoas, quer fossem líderes religiosos ou outros, Jesus ensinava. É claro que Jesus não obrigava ninguém a ouvi-lo. Jesus não obrigava ninguém a aceitar aquilo que ele dizia. As pessoas eram livres para responder ao ensino. Mas isso não impedia Jesus de lhes ensinar. Para que eles não tivessem desculpa. Jesus o fazia. Jesus transmitia a palavra de Deus a todos. E nós somos chamados também a fazermos. Nós pertencemos a uma cadeia de transmissão da palavra de Deus. Nós pertencemos. E se nós não fizermos a nossa parte, pode ser que essa transmissão acabe aí. Morra. Porque nós não lhe demos continuidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: "E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros." Vejam, Paulo ensinou Timóteo. Timóteo, por sua vez, devia ensinar homens idôneos, para que estes aqui pudessem também ensinar a outros. 4 gerações. Nós não sabemos qual destas gerações somos, mas não importa, sabemos, tentamos identificar, mas nós pertencemos a esta cadeia. E somos chamados, então, a ensinar a todos, não fazendo exceção de pessoas, pensando assim: não, eu este vou ensinar. Eu sinto que a este devo ensinar e aquele não. Não, a todos. O que é que Jesus ensinava? Ele ensinava, ele abria a sua boca, mas qual era o conteúdo? É claro que falar do conteúdo do ensino de Jesus é falar de algo muito amplo. Mas eu queria sintetizar em 3 aspectos. O primeiro deles é aqueles que nós encontramos como tema central dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é o reino de Deus. Este é o tema central nestes 3 evangelhos. Este é um tema que está presente no Sermão do Monte. A primeira bem-aventurança está relacionada com o reino. O que é que diz a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós encontramos um capítulo inteiro de parábolas. Parábolas essas que mostram como é o reino dos céus. Comparações que são apresentadas por Jesus para mostrar como é o reino dos céus. O reino dos céus é como um grão de mostarda. O reino dos céus é como uma pérola perdida. É como um homem que saiu a semear. Mateus 13 é um desses capítulos onde nós encontramos então essas comparações.
encontramos também Jesus, depois da sua ascensão, da sua ressurreição, desculpem, antes da sua ascensão, ele ensinando sobre o reino. Encontramos em Atos, no início. Jesus ensinava acerca do reino. Não apenas do reino escatológico, do reino que estava para vir, do reino dos novos céus e da nova terra, mas ele mostrava também que o reino está presente. O reino está na vida, no coração de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor. O reino está entre vós, disse Jesus. O reino está em nós. E por isso, se ele está em nós, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio do reino de Deus, das bênçãos do reino, então o que é que nós vamos falar? Sobre o reino. Era isso que estava na boca de Jesus, o reino dos céus. E Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Este é o tema. E Jesus dá ordem aos seus discípulos para que anunciem o reino. Anunciar o reino. Sabem quando é que Jesus vai voltar? Eu não sei a data. Mas eu sei que ele vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias. Foi o próprio Jesus que disse. Não estou a dizer aqui nenhuma heresia. É nessa altura que ele vai voltar, quando for pregado em todas as etnias. Então, o anúncio do reino, o anúncio que estava na boca de Jesus e que nós também devemos anunciar e ensinar. Mas também nós encontramos relacionado com o reino o aspecto do amor. Nós encontramos este tema que está no Sermão do Monte, que está aqui no Sermão da Planície, no capítulo 6, nós encontramos falar do amor, o amor para com o próximo. Não como os demais que amam aqueles que os amam, mas amar aqueles que não nos amam. O que é difícil, mas é possível para aqueles que têm o amor de Deus nos seus corações. Porque é uma fonte que jorra amor nos nossos corações. E se jorra, levar-nos-á a transbordar desse amor para com os outros. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, se ele está a ser derramado, pensem na torneira da casa de banho. Deixar a torneira do lavatório aberta. No máximo. O que é que poderá acontecer? Não haver um caudal suficiente para a água passar, poderá acontecer que o lavatório se encha e transborde. Porque aquela água, ela tem que continuar o seu movimento. Está aberta. Assim também é o amor de Deus na nossa vida. É derramado nos nossos corações. Então, essa fonte que não para vai nos levar a transbordar. E Jesus disse que é assim que devemos viver, porque assim o mundo conhecerá que nós somos discípulos dele. Porque tem uma fonte dentro de si que não há modo de a fechar. E essa fonte é a fonte do Espírito Santo que derrama esse amor nos nossos corações. Então o amor, não o amor deste mundo. Há muitos que dizem, eu amo-te. Mas depois, passado um tempo, já não há amor. Então que amor é esse? Um amor que às vezes resiste uns meses, talvez seja paixão, alguma coisa momentânea que passa, e enquanto se tem prazer, ele mantém-se vivo, mas quando
não há aquele prazer, já não sinto mais aquele prazer, então ele morre. Não, o amor de Deus não é assim. O amor, um tema importantíssimo. Aquele que está cheio de Deus, aquele que tem o reino de Deus em si, que é dominado por Deus, então, manifesta amor. Mas também alguém que tem desejo em ter comunhão com Deus, ora. E o tema da oração é um tema muito forte aqui no Evangelho de Lucas. Nós encontramos aqui várias ocasiões em que o evangelista nos diz: Jesus estava a orar. Em 9 ocasiões, ele relata-nos: Jesus orara. Só quero ver convosco algumas dessas situações. Podemos recuar ao capítulo 3, no versículo 21, nós encontramos Jesus a ser batizado, e o que ele está a fazer? Ele está a orar. Encontramos também no capítulo 5, no versículo 15 e 16, Jesus faz milagres, e o que é que faz de seguida? Vai para lugares solitários, e aí ora. Encontramos no capítulo 6, versículo 12, novamente, Jesus orara. Antes da escolha dos 12, Jesus passa uma noite inteira a orar. No capítulo 9, versículo 18, ao Jesus anunciar a sua morte, aquilo que lhe iria acontecer antes desse anúncio, ele ora. E poderíamos continuar. Poderíamos continuar a olhar para vários momentos, por exemplo, ainda no capítulo 9, versículo 29, quando se dá a transfiguração, diz-nos o texto que ele estava a orar. E aconteceu que enquanto ele orava, vários são momentos, comunhão com Deus. Aquele que tem o reino de Deus, aquele que sente o reino de Deus na sua vida, então é alguém de comunhão com Deus. E nós precisamos ensinar também as pessoas a ter essa comunhão, a orar. A orar. Os discípulos pediram ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E às vezes precisamos aprender e precisamos ensinar a orar. Para terminar, para que ensinava? Com que finalidade ele ensinava? Ele ensinava para ocupar o tempo? Ele ensinava só para cumprir uma responsabilidade? Para quê? Com que finalidade ele ensinava? Podemos ver 3 finalidades. Primeiramente, Jesus ensinava para que as pessoas fossem salvas. Jesus ensinava para que as pessoas conhecessem a Deus e recebessem a sua salvação. Não ensinava para fazer bem ao ego daqueles ouvintes. Não ensinava-os para que eles ficassem constrangidos pela mensagem, para que eles fossem tocados por aquela mensagem, para que eles então buscassem ao Senhor enquanto o podiam fazer, para que eles recebessem a salvação que há em Cristo Jesus. Ensinar para que houvesse salvação. Foi o que aconteceu quando se dá um encontro com Zaqueu. Não foi preciso quase que abrir a boca, ele expressou o amor através daquela atitude que teve, a forma como chamou Zaqueu. Ensinar as pessoas para que elas fossem salvas. E quantas pessoas há assim à nossa volta? É claro que não tenhamos a pretensão de convencer as pessoas. Nenhum de nós convence. Quem convence é o Espírito. Mas nós somos instrumentos de Deus, para que o Espírito trabalhe naquelas vidas e possa então ser salvas. Em segundo lugar, Jesus ensinava para capacitar os seus discípulos para cumprir a sua missão. Nós vemos como Jesus reservou tempo para estar com os seus discípulos. O capítulo 14, 15 e 16 de João, por exemplo. Jesus estava a ensinar para que eles então continuassem a realizar o ministério para o qual tinham sido chamados. Ensiná-los a crescer, ensiná-los a desenvolver os seus dons e talentos para realizar a obra
do ministério. Mas também, por último, Jesus também os ensinava para levá-los a terem atitudes, ações, a terem, então, pensamentos de acordo com o padrão de Deus. Abandonar aquilo que era a forma deste mundo, como Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Abandonar esse molde, esse padrão, para então ser transformado pela renovação do entendimento. Jesus ensinava para que houvesse mudança de vida. Não era para, diremos, aconchegar os ouvintes. Não era para levá-los a mudar. E nós somos, neste tempo presente, os instrumentos de Deus para darmos continuidade ao ensino de Jesus. E que o exemplo de Jesus seja imitado por cada um de nós. Que nós possamos imitá-lo no nosso dia a dia. Que nós possamos aproveitar as oportunidades que surgem. E que nós possamos desejar mais e mais de Cristo para demonstrar amor, para compreender, para levar a mensagem àqueles que estão perdidos. O hino que nós vamos cantar no fim deste culto tem exatamente como título Mais de Cristo. Que assim possamos desejar mais e mais de Cristo. Convido-vos a ficar de pé para cantarmos este hino. Sim, Pai querido, acabamos também, agora neste momento, fazer esta e como precisamos mais e mais de Ti. Que Tu nos possas encher mais e mais da Tua presença, mais e mais do Teu Espírito, para que possamos ser cada vez mais imitadores. E possamos ter autoridade, como o apóstolo Paulo dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que possa estar a operar nas nossas vidas, que possa estar a operar na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, para que o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz transborde dos seus corações.
Obrigado, Pai querido, por mais esta oportunidade que nos destes. E pedimos que possas ser com aqueles que estão doentes, assistindo nas suas lutas, ajudando-nos a ultrapassar, Senhor, as dores, as doenças que têm. Pai querido, que as esperas que alguns têm de ter consulta no médico possam ser estreitadas, Senhor, para que possam ter essa consulta, para que possam fazer a sua intervenção cirúrgica, para que possam ser tratados do problema que têm, Senhor. Pai querido, que Tu possas estar a conduzir-nos e a dar-nos alento diante deste mundo, Senhor. Obrigado por tudo o que Tens feito. E, Pai querido, nós só podemos expressar a nossa gratidão e o nosso louvor, porque Tu tens sido um Deus bondoso, um Deus amável, um Deus Pai. E em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que nós podemos orar, que nós podemos agradecer, que nós podemos Te louvar. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Antes de ouvirmos o pós-lúdio, quero só deixar convosco duas recomendações. E são muito importantes. Por um lado, evitem ajuntamentos com mais de 5 pessoas. Quando saírem, evitem os ajuntamentos lá fora. Não é permitido ajuntamentos com mais de 5 pessoas. E por outro lado, estando lá fora a conversar, mantenham as vossas máscaras. Não tirem. É também obrigatório termos máscara quando estamos em contacto com outro. Então nós devemos ser exemplo. Então vamos procurar cumprir para que não haja qualquer problema que possa vir. Então vamos orar ao nosso Deus enquanto o pós-lúdio estará a ser tocado. Que Deus vos abençoe.